Você sabe o que é atestado de pobreza? Atestado de pobreza é algo que você faz nos locais públicos quando você vai fazer uma verbação. Hoje nós vamos falar sobre essa questão que é pouco explorada nas redes sociais. Eu sou Tony Madá, escritor e reprogramador de paradigma. Hoje quem está comigo aqui para dividir a mesa é a minha querida Gisele Bach. Tudo bem, Gisele? Boa tarde, Tony. Tudo bem, querida? Tudo ótimo com você. Que bom estarmos juntos aqui novamente, hein? Que alegria. Muito bom. Obrigada, viu, pelo convite. Uma honra estar aqui. É sempre uma honra ter você aqui no nosso podcast. Hoje essa edição especial para falar de atestado de pobreza. Você já assinou hoje atestado de pobreza na sua vida? Ah, já. Eu posso dizer que mentalmente, né? O atestado de pobreza. Porque muitas pessoas acham que é só você ir assinar, né, na parte física. Mas eu acredito que o atestado de pobreza, quando você assina ele mentalmente, é muito pior. Com certeza, Gi. Eu já passei por isso nos anos 2015. Eu precisei fazer uma verbação no cartório e eu não tinha o valor. Era um valor elevado, se não me engano, de quase R$800. E eu tive que assinar aquele atestado de pobreza. Na hora eu confesso que você fica aliviado de ter que pagar aquele valor. Mas depois que eu saí de lá, eu percebi assim, como uma intuição dentro de mim, dizendo que eu não deveria ter feito aquilo. E como a nossa intuição nunca falha, foi dito e feito. Ao longo dos anos que se passaram, eu vi a minha vida se tornar assim um cavalo de batalha financeiramente. Muitas pessoas não entendem que tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, acaba tendo um peso muito grande na nossa vida. E foi dessa forma que eu passei por essa situação e hoje estamos aqui para desmistificar essa questão aí do dinheiro, né? A gente vive uma época que existe uma demonização a favor ou contra, né, as pessoas ricas. Ou seja, há um fomento que ricos são desonestos, Sim. que ricos são snob. Enfim, isso faz com que os profetas do caos financeiro, eles se propagam. Você sabe de quem são os profetas do caos financeiro? Olha só que ótima pergunta que você fez, hein? Eu não sei quem são, mas estou curiosíssima para saber. Me conte, meu amigo. Pois é, Gi. No meu livro, Quarentena da Paixão, eu falo dos 10 programadores mentais que programam a criança. Ou seja, eu estou pensando em aumentar esses 10 programadores para 12, 13. Porque, veja só, a criança, quando ela nasce, ela é programada logo de cara pelo gene do pai e da mãe. Antes mesmo de vir ao mundo, ela já tem a programação. Depois ela é programada no ambiente que ela vive. Se os pais enfrentam problemas financeiros, isso fica gravado na mente da criança como um paradigma. E com certeza, na fase adulta dela, ela vai ter problemas financeiros. Então, quem são os profetas do caos financeiro? É aquelas pessoas que nos cercam, que falam assim: o dinheiro não traz felicidade. Isso acaba com o psique das pessoas e, maiormente, com a vida financeira. Ou seja, se você fala mal de algo, esse algo cria asas e vai para bem longe de você. Aí eu te pergunto, digo melhor, você ficaria com alguém que fala mal de você? Com certeza não. É óbvio que não. O dinheiro é a mesma coisa. Se você fala mal do dinheiro, ele cria asas e vai para bem longe de você. Então isso tem fomentado a questão do atestado de pobreza que você falou bem, que é assinado mentalmente. Sim. Pior do que o físico, que foi o que eu fiz, tem duplicidade, o que você assina mentalmente, que, como eu disse, a programação, ela vem geneticamente, do lar que você vive, que você cresceu, onde os pais falavam, ou os criadores, dinheiro não dá em pé de árvore. Você acha que eu sou uma fábrica de dinheiro não traz felicidade. Todas essas falas acaba destruindo o psique da criança e, posteriormente, na fase adulta, o caos acontece e acabam assinando atestado de pobreza, como eu assinei.
E é interessante, né, o que você falou que você já entrou, né, contando essa história do cartório, que você assinou esse atestado já adulto, né? Mas como você falou desses programadores, a gente já vem com esse atestado já antes de nascer. Porque dentro da barriga da mãe, a gente já está recebendo informações. A gente já está recebendo as emoções, os sentimentos. Então, se é um sentimento que a mãe tem, que é de escassez, que é de pobreza, que é de medo, a criança vai receber isso. Então, percebe que a gente já vem com esse atestado mesmo sem ter assinado. Com certeza. Aí o que acontece? Assinando como eu assinei, junta a fome e a vontade de comer. Então, você entra num caos financeiro sem precedente. Sim. É ruína decadente. E você não entende por que nada dá certo na sua vida. Ou seja, as pessoas vivem falando, eu não vejo nem a cor do dinheiro. São frases que fazem com que o dinheiro corre de você. Sim, sim. E é aquela coisa das pessoas falarem, tudo é difícil. Dinheiro é muito difícil. Claro, se você acredita que realmente vai ser. Né? Não tem aquela frase do Napoleão Hill que ele fala, se você acredita que você está certo, você está certo. Exatamente. Se você acredita que você está errado, você está errado. Ou é numa outra forma, né? Se você acredita que você pode, você está certo. Aliás, é essa. Se você acredita que você não pode, você também está certo. Então, assim, o que você foi alimentado durante tantos anos na sua vida? Dentro de casa, dentro dos lares, pelas autoridades. É que você realmente pode ter aquilo que você quer? Eu falei no outro podcast que outro dia o meu filho perguntou assim, mamãe, dinheiro dá em árvore? E eu falei assim, dá. Mas eu quis trazer uma conotação para ele de que pode ser fácil também. Não é uma coisa extraordinária de difícil. Né? Se eu falasse assim, não, dinheiro não dá em árvore, você tá doido? Não, assim, dá sim. Então, a mentalidade dele financeira hoje é muito diferente. Porque ele sabe que ele pode conseguir de uma maneira mais leve. Não que seja fácil, porque a gente tem que trabalhar para isso. Mas pode vir de uma maneira mais leve, sem esses ruídos de crença, sem esses ruídos de fala, de frases que foi passado para a gente desde a infância. É muito importante a gente ter essa consciência e essa atenção e esse cuidado das coisas que a gente fala para as nossas crianças, para que elas já não venham, né, desde a infância com esse atestado de pobreza para a fase adulta. É verdade. A programação, Gi, ela se dá no lar. Como eu falei, você é programado antes de nascer e depois pelo ambiente que você vive. Tem uma frase que eu falo no meu livro, Quarentena da Paixão, que o ambiente é a mão invisível que controla todo comportamento humano. E eu vou mais longe, Gi. O ambiente ele é mais poderoso para programar uma pessoa do que a hereditariedade. E quando junta os dois, acontece a carga genética em potencial. Então, quantos de nós, ou quantos dos ouvintes que nos assistem, telespectadores, vêm de uma família onde os seus antepassados eram extremamente avarentos? E dessa forma, você acaba desenvolvendo essa avareza sem saber o motivo. Então, tudo está relacionado. Ou seja, tem pessoas que têm mais dificuldades para se livrar de um mau hábito. Lembrando que paradigma é conjunto de hábitos que foi instalado no seu subconsciente quando você era criança. E tem outras pessoas que têm mais facilidade de se livrar, porque está a carga genética atrelado. Eu falava no meu podcast, Gi, que a criança, quando ela nasce, o subconsciente dela é como um terreno baldio. Ela não tem mente consciente, a criança. Sim. Ela só tem subconsciente. A consciência, segundo a neurociência, vem após os 4 anos ou 5 anos. Então, aquele terreno baldio, límpido, o que você jogar de semente ali vai nascer e vai gerar essas programações de pobreza, de escassez, de miséria, ou, se a semente é boa, vai gerar a semente de prosperidade, de abundância, de riqueza. Então, tudo acontece ali, Sim. no subconsciente da criança, quando ela está totalmente aberta. Então, mais uma vez, o ambiente é a mão invisível que controla todo o comportamento humano. Ô, Tony, e uma coisa que eu fiquei curiosa, que você falou que você foi no cartório e assinou esse atestado, aquele momento, né, que você juntou o sinestésico de estar ali, né, assinando com o emocional, né? Então você juntou esses dois e acabou
trazendo consequências para você. Isso já na sua fase adulta, né? Mas e quando você era criança? Né? Como que você tem essa relação com esse atestado emocional mesmo, da mente de infância? Né? Isso veio só depois desse episódio do cartório ou não? Você já tinha isso dentro da sua casa? Pois é, Gi, pergunta muito boa. Eu vim de um lar muito escasso. Como muitos sabem no meu podcast, eu falo a dificuldade dos meus pais para criar quase 10 filhos. Meu pai era deficiente, perdeu a perna, teve um acidente na Bahia aos 15 anos e aos 18 anos chegou a São Paulo, veio para São Paulo quase morto e aqui em São Paulo, 1960, ele teve a perna cerrada no antigo Hospital Matarazzo, que não existe mais. Fica ali na Rua Pamplona, travessa da Avenida Paulista. Hoje nesse local é um shopping, shopping de luxo. E a dificuldade foi muito grande, Gi. Teve um podcast que eu fiz com a doutora Vandiane que eu falo das caixas de bolacha que eu comprei e devorei quando eu me casei. Sim. Quando eu pude ter a liberdade, eu comecei a comer coisas descontroladamente, lembrando da infância por conta do paradigma. Então, respondendo a sua pergunta, o atestado de pobreza que eu assinei em 2015 no cartório, através de uma averbação, foi consequência desse que eu assinei na minha infância, vivendo nesse lar, programado geneticamente e programado pelo ambiente de extrema pobreza. O meu pai e a minha mãe praticamente analfabeto. O meu pai, ele assina com o dedo. A minha mãe escreve, mas muito pouco. Ambos estão com mais de 90 anos lá, graças a Deus, com saúde, mas uma história de luta. Você imagine hoje, Gi, alguém criar 10 filhos analfabeto, uma dificuldade tremenda. Menina, não é para amador. Então, uma coisa leva a outra. E eu fico muito à vontade para falar sobre pobreza e riqueza. Pobreza é resistência. Riqueza é natural. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou de forma exponencial. Muito legal. E a gente está muito mais acostumado com a questão da pobreza, né, do que com a prosperidade. Porque é o que você falou. Dentro do nosso lar, nós somos muito limitados. Fomos, né? Hoje a gente tem uma consciência diferente. Eu tenho uma consciência diferente do que os meus pais tinham. A minha mãe, ela não gastava as coisas com medo de faltar. Quando ia no mercado, era um item que ela comprava de cada coisa. Por quê? Porque ela tinha medo de faltar o dinheiro. De faltar o produto? Não, de faltar o dinheiro. E eu trouxe isso comigo, né, dentro da... Quando eu me casei. E é legal ver essa questão de ambiência, porque eu fui criada num ambiente assim, onde minha mãe tinha medo de faltar. A escassez era o medo de faltar. Então, assim, quanta coisa que ela quis e que não tinha com os meus avós. E quando eu me casei, na parte do meu marido, era totalmente diferente. Era tudo em grande quantidade. O meu sogro, até hoje, ele vai no mercado, ele compra fardo. Ah, é café? É fardo. Ah, é açúcar? É fardo. Então, eles não sabem o que é comprar uma quantidade e, para eles não têm esse medo de faltar. Porque eles sabem como fazer. Abundância. A abundância. E aí, quando juntou isso, e o meu marido, quando eu que fazia mercado, e eu fazia a mesma coisa. Eu ia lá e trazia um detergente, uma bolacha, tudo de um. E aí, assim, não durava, né? Daqui uma semana já tinha acabado. E ele falava assim, por que você não compra mais? O ditado diz, quem tem um, não tem nenhum. Não tem nenhum. Exato. A gente utiliza isso para filho, né? Mas vale para as outras coisas também. É verdade. E aí falava, por que você não compra? E aí, quando ele ia comigo, ele comprava 4, 5. E eu achava aquilo um absurdo. Ele comprando, eu achava aquilo um absurdo. Eu falei assim, nossa, pra que você vai comprar tanto assim? Por quê? Porque na minha cabeça você vai comprar um monte, vai gastar um monte de dinheiro e vai faltar para outra coisa. Só que a minha realidade não era de escassez. A minha realidade física ali, né, dentro do lar, não era de escassez. A gente não tinha escassez. Só que a minha escassez estava na mente. Então eu falo, que nem eu falei para você, eu vivia num lar onde eu tinha um marido que era provedor, uma família próspera, né, e financeiramente também.
Só que eu estava limitada na escassez. Então, eu tinha oportunidade. Eu podia, sim, comprar as coisas que eu quisesse, mas eu tinha medo de comprar e faltar. Você lembra, Gi, que no nosso podcast semana passada, no Divã do Tony Madá, eu falava que escassez ela é tratada com camadas. Sim. São camadas. Você não se livra dela, Não. nem ficando rico, você não se livra dela. É um processo. Não. Você vê que negócio doido, hein, Gi? E eu vivi isso muito na pele. Porque eu ficava olhando assim, falava assim, gente, eu tô numa casa próspera, numa família próspera e eu me sinto pobre. Era assim mesmo que eu falava, eu me sinto pobre. Mas porque a mentalidade estava, né, a escassez estava na mentalidade. E até mesmo quando era, às vezes, ia comprar alguma coisa. Ah, vamos comprar alguma coisa para comer, por exemplo. Ah, o salgado custa R$7. Aí eu tava lá, né? Eram 3 lanches para mim e para os meus 2 filhos. Se o meu filho pedisse algo que fosse de R$10 e não de 7, eu já não comprava mais. Como se os R$3 fosse fazer diferença. E não ia fazer diferença. Só que na minha mentalidade, podia faltar para outra coisa. R$3. E aí, quando eu tomei consciência disso, que eu falava assim, meu Deus, eu tô negando R$3 pro meu filho, coisa que não vai fazer falta. Quando você começa a tomar consciência disso, que você tira o véu, você começa a perceber, você fala assim, que loucura. Só que é muito difícil você tirar isso de uma vez, é o que você falou. Camadas. É por camadas. É como se fosse um Paradigma. repolho. Você pega um repolho e você vai tirando ali as camadas do repolho. Então, é exatamente isso. Então, eu tive que começar a me policiar com aquilo que eu estava fazendo. É olhar e falava assim, tá, um é 10, mas o que ele quer é 12, vai fazer diferença, eu vou comprar o de 12. É começar a se desafiar, sabe? Pra mostrar pra minha mente que eu poderia instalar um hábito de prosperidade. Um atestado de prosperidade e não de pobreza. Pois é, Gi, você falando aí é um assunto muito vasto, muito bacana de falar, principalmente a gente que veio da pobreza. Uma coisa é um rico. Falando aqui o que eu estou falando não ia ter nenhuma lógica, mas a gente que vem das classes baixas da sociedade e passa a ter uma mentalidade de riqueza, a gente é autoridade no assunto. Então eu peço que você fique atento ao que vai ser dito aqui hoje, porque vai te destravar a sua escassez, a sua pobreza, o seu miserê, e você vai ser uma pessoa próspera. E eu digo mais, riqueza, tem vários tipos de riqueza. Riqueza em dinheiro, riqueza em patrimônio, ela é consequência das outras riquezas que você tem na sua mente. Primeiro você fica rico mentalmente. Depois você fica rico em espécie. Não é o contrário. O mundo prega o contrário, que a gente precisa angariar antes, né, de se tornar mentalmente. Primeiro você se torna, depois você alcança tudo que você deseja na sua vida. É o pense até se tornar. Porque nós estamos tão acostumados a pensar só no lado negativo que a gente esquece de pensar naquilo que a gente quer. E quando a gente está falando de prosperidade, né, quando a gente fala de escassez de prosperidade, é a mesma coisa. Em qual dessas questões que o ser humano mais está? Na escassez ou na prosperidade? Ele pensa muito mais na escassez o tempo inteiro. E é o que você falou. É falado pra gente que a gente tem que conquistar a riqueza primeiro em dinheiro, para depois a gente se sentir rico. E não é. É totalmente ao contrário. A gente se sente e depois a gente se torna. Então, assim, pensar, não só pensar e sentir, porque a gente sabe que, falando sobre frequência e energia, ela tem um potencial muito maior do que o pensamento, né? O pensamento, ele é o início, mas o sentimento é que vai, né, dar o destino final. Então, pensar e sentir para depois você se tornar. Porque quando você pensa e você atrela ao sentimento, isso te gera um potencial ação para você começar a agir em torno daquilo que você quer. Mas primeiro você tem que se sentir próspero. Você tem que se sentir rico. E isso não é fácil. Não é fácil. É muito difícil você se sentir próspero sendo que você está num ambiente escasso. Você se sentir próspero sendo que você está num ambiente de caos. É muito desafiador fazer isso. Eu tive que passar por isso. Eu tive que sair um pouco da minha ambiência, onde era de caos, e olhar para a minha realidade. É um e, assim, desafio. Eu tive que sair da minha ambiência, e quando eu falo da minha ambiência mental. Porque a minha ambiência mental mostrava que eu era muito escassa.
Então, eu tive que sair dali e ir para onde eu queria, tá? Como que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa próspera? Então, eu vou pensar e agir como uma pessoa próspera. Como uma pessoa próspera pensa e age? Como que ela se comporta? O que que ela fala? Como que ela se veste? Então, eu tive que olhar para tudo isso e imaginar, então tá bom, vamos criar um avatar. Avatar da riqueza. Vamos criar um avatar da prosperidade. E aí você começar a se comportar como tal. Aí que você começa a ver, porque você mudou a sua frequência, você está olhando para uma nova realidade. Você está olhando para uma nova frequência. E aí que a sua mente, o seu subconsciente vai entender que aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo e a forma que você está agindo já é real. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer mais disso para você. Ele vai trazer mais oportunidades para você. Então, assim, é uma coisa que as pessoas falam, isso é coisa de doido, mas não é. Isso é frequência, isso é ciências, isso é energia. Já está comprovado, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E você falando aí, Gi, desse assunto, me fez lembrar 2 livros que, aliás, o público precisa lê-lo no ano retrasado. O primeiro é O Segredo da Mente Milionária, do grande T. Harv Eker. E o segundo é O Pense e Enriqueça, né? Um clássico da literatura aí moderna, de Napoleão Hill. Esses 2 livros vai dar uma guinada e vai desmistificar questões da pobreza e vai fazer você vibrar nessa frequência que a Gi acabou de falar aqui agora. Exatamente. E de frequência, eu entendo muito bem, porque eu trabalho com essa questão de frequência vibracional. Eu consigo ver, né, aonde que a pessoa está vibrando ali através de um diagnóstico e entender o porquê que aquela vida está dando errado. Então, se a pessoa está vibrando no medo, na raiva, no orgulho, na frustração, não tem como ela acessar níveis superiores. Não tem como. Então, ela precisa fazer essa limpeza, que é o que você falou, né? O nosso subconsciente, quando a gente nasce, né, é um campo florido. Sim. Cheio de espaço. Então, o que vai sendo inserido ali? Se é um monte de lixo emocional que a gente vem carregando, primeiro a gente tem que fazer essa limpeza. É o que você falou, não adianta a gente querer ter o dinheiro para depois se sentir próspero. A gente tem que ser ao contrário. Então, para isso, o que você precisa fazer? Primeiro você faz as limpezas, para depois você conseguir fazer uma nova programação de um novo hábito. Um hábito mais próspero, um hábito mais saudável, um hábito mais feliz. Não ao contrário. É um processo. Não é uma tarefa fácil, mas é possível, porque eu e a Gi conseguiu passar por esse processo. Quando você deseja mudar, fica mais fácil para você conquistar algumas coisas, né? Aliás, tudo. Quando você quer mudar, você consegue dar uma guinada. Ou seja, as pessoas não têm medo da mudança. Elas temem a ser mudado. Só que elas esquecem que quantas coisas foram mudadas ao longo dos anos e a gente, sem querer, entrou na vibe. Olha pro telefone de ficha. A gente andava com um monte de ficha nos bolsos, uma briga para poder falar no orelhão, aquela fila, linhas compartilhadas. Se naquela época falasse do tempo de hoje, muitos falariam, você tá louco. E você vê quantas frequências existe hoje, que telefone é frequência. Sim. Eu só consigo falar com a Gi porque eu tenho o número dela. Então, quando a gente está se falando, a gente está na mesma frequência. Por isso que é o que eu falei no outro podcast. Pessoa rica só anda com pessoa rica. Sim. Pessoa pobre só anda com pessoa pobre. As frequências, elas não se misturam. Não. É impossível. Frequências baixas vibram na escassez, na pobreza, na miséria. Isso. Frequências altas vibram na riqueza, na prosperidade, na abundância. Exato. Na alegria. Então, a nossa mente é como um canal de rádio. Quando você vai ligar o seu rádio, você coloca lá a estação que você quer. Você escolhe aquilo que você quer, não escolhe? Exatamente. Não tem como você ouvir música clássica numa rádio que está tocando rock. Exatamente. E aí, se tá passando alguma coisa que você não quer, você vai ficar escutando aquilo que você não quer? Você não vai.
A nossa vida é a mesma coisa, que o ser humano ainda não aprendeu a fazer isso. Então, assim, qual que é a frequência? Tudo bem. Ele viveu num ambiente de frequência de escassez? Tudo bem. Se ele não sair dali, se ele não aprender a ser diferente, ele vai continuar ali. E se o ser humano começar a olhar para aquilo que ele deseja, pensando numa estação de rádio que você escolhe a música que você quer, você vai começar a escolher a vida que você quer. Mas as pessoas, elas têm medo de escolher aquilo que elas querem. Por quê? Porque elas acham que elas não merecem. Elas acham que elas não podem. É verdade, Gi. Entra a crença de não merecimento, que é um dos paradigmas mais devastador do psique. Porque se você acha que não merece, como que você vai ter motivação para você conquistar aquilo que você quer? É verdade. Tem pessoas, Gi, que se sentem mal em locais ricos, locais que tem ali aquele glamour, a pessoa sente mal. Por quê? Porque tem um paradigma de escassez vibrando ali na frequência baixa. E isso é muito comum. Exato, é isso mesmo. Então, é preciso sair dessa frequência. Né? E como que a gente sai dessa frequência? Né? Como que a gente rasga esse atestado de pobreza? Acredito que você, né, pode me dizer, assim, dizer para todos os nossos ouvintes aqui, como que a gente faz para rasgar esse atestado de pobreza? Pois é, Gi, pergunta boa. A gente rasga esse atestado, é um processo. É o que estamos falando aqui hoje, né? É um processo, não é do dia para a noite. Eu vou falar o que eu fiz de 2020 para cá, né? Como muitos sabem, através dos podcasts do meu livro Quarentena da Paixão, eu conto que eu tive uma mudança de mentalidade através da pandemia, né? A pandemia foi um mal que trouxe bem para mim. Eu louvo a Deus por isso, né? Tive a minha mentalidade mudada através de uma paixão virtual. Eu nunca imaginaria na minha vida que isso aconteceria. Mas isso era fruto, ou isso foi fruto daquele dia que eu assinei o atestado de pobreza e eu me senti mal. Porque a minha intuição dizia para mim que aquela não era a minha vida. Quantas vezes eu tive lapso de riqueza? Eu sempre gostei de morar em bairros nobres. Nunca gostei de morar em bairros de periferia, nunca. Fui chamado de metido várias vezes pelo meu comportamento. Olha só que coisa, né? Eu vim de um lar escasso, de pobreza, como eu disse, extrema pobreza. Mas na minha vida, mesmo passando por dificuldade, dentro de mim, através da intuição, que eu não sabia que eu sou muito intuitivo, eu descobri, através de estudando as 6 faculdades que todo ser humano tem e ele não sabe, né? E dessa forma, em 2020, eu comecei a estudar muitos livros como esses que eu falei, O Segredo da Mente Milionária. Esse livro, Gi, eu li ele 3 vezes. O Pensa em Riqueza, eu perdi a conta. São manuais para riqueza. Agora tem algo que é matador, que eu fiz, que me ajudou assim, a desvencilhar de uma vez por todas e até erradicar a miséria da minha vida. Eu comecei, isso foi em 2021, eu comecei a espalhar pela casa, Gi, dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Eu comecei a espalhar R$2, R$5, R$10, comecei a espalhar pelo chão da casa. Eu ouvi isso na internet, que, aliás, esse crédito eu deixo para o meu grande amigo Misael Michel. É um rapaz aí do sul do país que ensina a reprogramação mental com uma precisão tremenda. E através dele, o que eu vou falar aqui, que é um crédito a ele, eu já falei isso para ele já em lives, isso é poderoso. Se você colocar em prática, você vai ver sua vida mudar. E eu comecei a espalhar, Gi, R$2, R$5, R$10. Eu tenho fotos aqui de quanto dinheiro eu consegui juntar. Uma coisa misteriosa começou a acontecer. A escassez começou a desaparecer e vinha a abundância. E eu percebi que os ensinamentos sobre o dinheiro, eles estão na Bíblia. Tem uns que são mal interpretados, né? Que fala que a riqueza é a raiz de todos os males. Mal interpretado. Tem gente que fala, que acredita que Jesus era pobre. Não era. Carpinteiro.
José era carpinteiro. Carpinteiro no Oriente é profissão de renome. No Brasil não é nada. Então eles atrelaram isso. Jesus só nasceu na manjedoura por cumprimento da palavra para ele não ter sido morto por Herodes. E mesmo na manjedoura, 3 reis magos vieram presentear o Senhor Jesus com ouro, mirra e pedras preciosas que a gente não conhece, que só tem no Oriente. Então você vê, um homem rico espiritual, filho de Deus e rico financeiro. Tem uma parte da Bíblia, gente, não sei se você sabe, que o Senhor Jesus tinha tesoureiro. Sabia que Jesus fez muito network? E o network que ele fez serviu na hora da morte dele. Que, não sei se foi José de Arimateia, né? Que fez todo aquele trâmite com o corpo de Jesus. Foi através do quê? De network. Então a Bíblia está cheia de pistas, de coisas de grande valia, só que ninguém segue. Segue a mesmice, segue as convicções dos profetas do caos financeiro, que dinheiro não traz felicidade. Aí eu digo para você, dinheiro não traz felicidade. Fique sem ele, para você ver o que vai acontecer com você. Você está fadado ao fracasso terrível. É cruel. É melhor você ter dinheiro para se ajudar, ajudar sua família e ajudar as pessoas. Com dinheiro, esse podcast está sendo transmitido, essa conversa está chegando até você através do dinheiro que você paga no seu Wi-Fi. Se você não tivesse dinheiro, você nunca ia ver o que está sendo falado aqui. Então, dê valor, porque o dinheiro é a raiz de todos os bens, disse o profeta Tony Madá. Muito bom. Dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar, né? Eu escutei isso também. Gil, com certeza. E uma coisa, assim, você está falando assim de Jesus, ele falava, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele nunca quis que nenhum dos seus filhos fossem pobres. Porque se você olhar, se você parar para pensar bem, Deus, o universo, o supremo, o maior, ele tem uma energia muito rica. Ele por si só já é riqueza, já é prosperidade infinita. E se nós somos imagem e semelhança dele, nós não somos pobres. Nós não merecemos a pobreza. Nós merecemos a prosperidade. A gente tem que olhar para isso de uma outra forma e entender que, como imagem e semelhança de Deus, nós não merecemos passar por tanta pobreza e por tanta escassez. Só por ser imagem e semelhança dele. Só que a gente faz totalmente o contrário. Por quê? Porque já vem de lá de trás toda essa pobreza, toda essa dificuldade, toda essa escassez de que tudo é difícil, que você falou que dinheiro não traz felicidade. Tudo isso foi ensinado de geração em geração. E é o que você falou, Jesus era um homem rico. Só que para ele poder ensinar tudo que ele veio para ensinar, ele não poderia estar onde ele estava. Ele tinha mesmo que caminhar com a população, né? Com o povo. Então ele tinha que mostrar isso de uma forma mais humilde. Mas isso significa que ele era pobre? Ele não era. Nem espiritualmente e nem fisicamente. Só que para ele conseguir chegar perto do povo, ele tinha que se mostrar daquela forma. Porque senão, né, lógico, ele não agradou todo mundo. Né? Ele teve uma multidão que seguiu ele e uma outra que não seguiu. Agora, imagine se ele tivesse vindo de um outro patamar, ele não ia conseguir passar os ensinamentos que ele tinha que passar. É verdade, Gil. O Senhor Jesus, ele foi um dos maiores estrategistas. Você vê que naquela época não tinha equipamento de som para se falar, megafone, microfone, caixas acústica. O que ele fazia? Ele ia no local que tinha eco. Sim. E falava para a população e atingia os corações. O homem tinha uma sabedoria descomunal. Quando os escribas e fariseus tentavam encurralá-lo, ele que acabava encurralando eles. Tinha uma sabedoria, uma inteligência emocional violenta. Ninguém conseguia... como se diz, coloca ele no bolso. Lembra da passagem de Maria Madalena? Quando todo mundo quis espedrejar ela, o que ele fez? Ele não deu uma palavra, ficou escrevendo no chão de cabeça baixa e falou assim, ó. Ele não deu nenhuma palavra condenando ela, mas deu palavra para quem queria condenar ela. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
Então você vê que homem de uma sabedoria descomunal. Então a Bíblia, ela tá cheia de sabedoria, só que as pessoas usam da forma errada. Se fizesse uso da forma certa, seriam bem-sucedidos. E para concluir, Gi, como eu estava falando, né, da receita da riqueza, Sim. eu comecei a espalhar dinheiro no chão e as notas de passou para nota de 20, as de 20 passou para nota de 200 e assim sucessivamente. Chegou um tempo que eu tinha muito dinheiro espalhado pelo chão. E aí cumpre um outro ensinamento bíblico que eu falei no meu vídeo que você fez cortes quando eu estava na praia. Quando Jacó foi trabalhar para Labão, seu futuro sogro, Labão tentou enganá-lo, né? Mas Deus, em sonho, deu uma revelação a Jacó, pediu para que Jacó colocasse as cabritas para pastar diante de varas. E na medida que aquelas cabritas elas iam pastando e olhando para aquelas varas listradas, se a filhote listrado. Olha o poder da visualização. Foi baseado nisso, pessoal, que eu comecei a espalhar dinheiro no chão. Porque as pessoas falam, eu não vejo a cor do dinheiro. Eu sei a cor de fio a pavio do dinheiro. Porque todo dia eu olho pro dinheiro. Todo santo dia. Isso mudou a minha mentalidade. A gente vive uma época, pessoal, do dinheiro virtual. Tem pessoas que andam anos sem um centavo no bolso. Sim. Eu acho muito perigoso isso. Eu não ando sem dinheiro. Eu não ando com muito dinheiro, mas também nunca vou andar sem dinheiro. E eu falei no vídeo, né, sobre os 7 representantes que as pessoas não sabem que deveriam ter nas suas casas. Sim. Mais uma flecha que acerta o alvo. As 7 notas da nossa moeda. Se você deixar 7 notas na sua carteira, você vai gastar. Se você colar ela com ímã na geladeira e olhar todo santo dia ou no banheiro, no espelho do banheiro, eu duvido que a sua mentalidade escassa de pobreza e miséria, se ela não muda. Porque o nosso cérebro, pessoal, ele aprende de 2 formas. A primeira, forte impacto emocional. O que é um forte impacto emocional? Forte impacto emocional foi a pandemia, que pegou todo mundo de sobreaviso e fez com que as pessoas entrassem em lockdown, querendo ou não. Essa é a primeira forma. A segunda, se aprende por repetição e visualização. Tudo que você faz, todo dia, falando, visualizando, é impossível você não mudar a sua mentalidade e não mudar a sua realidade. Portanto, faça isso, que você vai estar aqui um dia fomentando essa minha fala, ensinando outrem a sair dessa maldita escassez, miséria e pobreza que tanto assola o nosso país. É. E você falou da visualização, é muito importante, não só para dinheiro, mas como para tudo. Eu tenho na minha sala, no meu escritório, um mural que tem as fotos das coisas que eu quero. E eu visualizo aquilo todo dia. E não só de visualizar aquilo, eu visualizo também na minha mente. Então, várias das coisas que está lá no meu mural, eu já conquistei. Aí eu escrevo lá, né? Gratidão, porque eu já conquistei. Mas aquilo de você visualizar todos os dias. Teve uma coisa que eu fiz, né? Tá falando nesse caso aí de visualização. Eu também, lá atrás, na pandemia, a pandemia foi divisor de águas, né? Pra muita gente. Pra mim, foi um divisor de águas que foi, assim, maravilhoso. Santa pandemia. Foi uma bênção. Não obstante os males que causou no mundo, perca de família, não minimizando a dor de quem perdeu seus entes queridos, mas para muitos foram ruins, para outros foram divisor de água, e eu acredito que eu e a Gi aqui é testemunha ocular desses fatos. Exatamente. E aí, eu, à procura dessa prosperidade, né, já tinha entendido que eu precisava, já tinha tirado o véu, já entendi que eu precisava mudar, se eu quisesse crescer, se eu quisesse sair daquele limbo que eu estava, daquele fundo do poço, que eu precisava mudar. Já estava no autoconhecimento da vida. Vou buscar a prosperidade, então vamos. Aprendi um método, né, que era um método de visualização. Então, você vai visualizar aquilo que você deseja. Então, eu visualizava a minha prosperidade, né? Nada mais fora do normal. Visualizava aquilo que eu queria. Quando era à noite, que eu ia dormir, eu sonhava com um lugar muito pobre. Eu sonhava eu entrando numa casa meio que de madeira, e eu pisava assim num chão de terra, e eu via pessoas que eu nunca tinha visto. Tá, segunda vez sonhei, terceira vez fiz a visualização e sonhei, e eu pensei assim, caramba, mas eu tô sonhando, eu tô pedindo prosperidade.
E eu tô vendo um local que não tem nada a ver com isso. Eu falei assim, que loucura é essa? Que loucura é essa? Você sonhava? Eu sonhava. Claramente que eu estava num lugar muito pobre. Que tinha pessoas que eu não conhecia. Seu subconsciente dando um sinal. Meu subconsciente me mostrando coisas que eu precisava resolver. Você sabe que eu já falei pra você que eu fui criada pelos meus padrinhos. Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano. E a minha mãe, né, sem condições nenhuma financeira e sem condições nenhuma emocional, não conseguiu cuidar da gente. Nem de mim, nem da minha irmã. Então, acabei sendo criada pelos meus padrinhos. E aí, o que que era? Um tempo depois, a minha mãe quis, né, conversar com a gente. Como ela disse para minha avó que ela queria resgatar o passado. Eu, em uma das conversas, aceitei ir na casa dela, fui até a casa dela. E quando eu cheguei lá, Tony, era o lugar que eu sonhava. Não exatamente, não era uma casa de madeira, né, mas era um ambiente, assim, mais escasso. Com 7 irmãos. Então, assim, aquelas pessoas que eu não conhecia, que eu via no sonho, eram os meus irmãos. Então, o que minha mente estava trazendo? O meu consciente, eu conscientemente estava buscando a prosperidade, a riqueza. O meu inconsciente me mostrava uma situação, falou assim, peraí, você quer a prosperidade? Então, você vai ter que resolver, ó, vários assuntos seus do passado que estão aí, que estão afetando você, que está afetando a sua vida financeira, emocional. Vai lá e resolve. E aí, quando eu fui lá, que eu entendi, porque eu devia estar lá, e que era o momento de estar lá, depois que eu me reconciliei com a minha mãe, naquele momento eu não quis saber de nada, por que ela tinha feito, o que tinha feito, né? Eu já tinha perdoado ela. Ela fez o melhor que ela podia fazer. Isso é libertador, Gia. Isso é libertador, é libertador. E assim, isso, as pessoas vão falar que é milagre, né? Mas não é. Depois que eu fiz esse acerto com a minha mãe, pouco tempo depois, começou a aparecer várias oportunidades para mim. De trabalho, da carreira profissional mesmo. Começou a aparecer várias oportunidades. Efeito da bênção paternal. Para quem não crê, né? Tem gente que não crê, né? Na bênção paternal. A Gi é prova viva disso. Exatamente. Então, assim, foi muito importante, é muito importante, né? Você contou da sua parte que você começou a espalhar dinheiro. Então, o seu subconsciente, o seu consciente começou a visualizar aquilo. Então, quanto mais ela visualiza, mais ela entende que aquilo você pode ter mais. Então, ela vai te trazer mais. A nova realidade. Uma nova realidade. Então, por isso que começou a aparecer mais. Porque você foi ensinando a sua mente que aquilo era natural. Para muitos, a pobreza é natural, então eles vão continuar recebendo aquilo. Então, você fez a polaridade contrária. Você começou a enxergar, você começou a visualizar, você tocava, né? Tinha o sinestésico e você sentia que você tinha aquilo. Então, você juntou os 3. O sinestésico, o visualização e o sentimento. Então, você fez isso, você começou a ter resultado. No meu caso, foi um pouco diferente. Eu tive que ir lá no passado resolver questões dos meus pais, que estavam atrelados a isso, para eu começar a abrir caminhos. É como se uma nuvem cinza estivesse por cima e começasse a se abrir o sol. É basicamente assim que eu vejo. Então, eu tive que começar por aí, a fazer as limpezas. Por isso que eu falo para as pessoas, dentro dos meus processos, que se ela quer melhorar de vida, se ela quer subir de nível, se ela quer aumentar a frequência, ela vai ter que resolver muita coisa do passado dela. Não tem como ser diferente. Não tem como, Gi, colocar a sujeira embaixo do tapete. Não. Eu falava isso no meu podcast, o paradigma do apego emocional, na semana passada. As pessoas empurram para debaixo do tapete, só que uma hora a conta vem, Gi, e vem alto. Tem que resolver os pepinos. Não tem escapatória, não tem atalho. Não tem. Uma hora a avalanche vai cair em cima de você. Não tem, ainda mais depois se você viu. Porque a vida, ela tá o tempo todo te observando. Então, se ela percebeu que você viu aquilo que tá errado, que você precisa resolver e que você não resolveu, ela vai começar a fechar o caminho para você. Exatamente. E às vezes não vai ser tão amistoso. Não. Ela vai te dar um sinal, primeiro, amistoso. Depois vai te provar. Ou você muda, ou você paga o preço. Aí entra no que eu falo. Na vida, você pagará 2 preços. O preço da disciplina, que pesa gramas. Sim. Ou o preço do arrependimento, que vai lhe custar toneladas. Só que as pessoas,
Elas acham que isso é balela. Existem 11 leis no universo. Isso dá um podcast violento, menina. As 11 leis. Cada lei do universo dá um podcast. Sim. E ainda não consegue falar tudo. As pessoas só conhecem a lei da gravidade. Se uma pessoa boa, ela sobe num prédio mais alto do mundo e ela se joga de lá, a lei não quer saber se ela é boa, se ela é ruim, a pessoa vai morrer. Sim. Não tem colher de chá com as leis. E as pessoas, o que elas fazem, Gi? Elas criam suas próprias leis, ignoram por ignorância, ou sei lá por quê, as leis oficial do universo, criam suas próprias leis e acabam não tendo êxito na vida. Exatamente. Você vê, uma pessoa que furta, uma pessoa que mata, ela está infringindo as leis. Ela criou uma própria lei para ela. Só que a lei que ela criou vai matar ela em algum momento. Porque quem com ferro fere, com ele será ferido. Né? A vida é um bumerangue. Você joga ele, para uns vai demorar mais a volta que ele vai dar. Mas vai chegar a hora que ele vai desferir um golpe certeiro nas suas costas. Exato. É o bumerangue que você joga na vida. Então, não pague para ver. Exatamente. Então, assim, uma mensagem muito importante para todos os ouvintes que estão aqui. Se você sente ou vive a escassez, mas eu não estou falando só da escassez, que é a escassez com a falta de dinheiro, que você não tem dinheiro na carteira, que você está cheio de dívidas. Não. É a escassez mental. A escassez mental é a pior que existe. Então, se você quer se livrar da escassez, você tem que começar a se planejar, você tem que começar a olhar para o seu passado. Olhar por que você ainda está na escassez. Como que era a sua ambiência lá atrás? Era de escassez? Você trouxe isso. Mas agora você está procurando a prosperidade para você seguir, assim como eu. Eu estava procurando a prosperidade. Só que eu tive que ir lá para trás, olhar para o meu passado que era doloroso. Não foi legal olhar para aquilo ali. Mas o meu subconsciente estava me mostrando, a vida estava me mostrando. Se você quer chegar nesse patamar, você vai ter que resolver pendências que você deixou para trás ou que deixaram para trás por você. Mas tudo bem, é seu. Pega que é seu. Então você tem que começar a fazer isso. E eu acho incrível o que o Tony falou também do dinheiro. Seja de R$2, seja de 5, mas comece a visualizar. Comece a ter esse contato, esse relacionamento, que é um relacionamento muito bom. Ao contrário do que muitas pessoas falam. É um relacionamento muito bom de você ter esse contato com o dinheiro. Então, eu acredito que você olhar para o seu passado, para você tirar essas amarras, aquela coisa tipo, acaba em mim, você tirar essas amarras e você começar a visualizar aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Você sentir e pensar até você se tornar. Mesmo que a sua realidade hoje seja diferente. Olha eu pensei numa prosperidade, eu estava visualizando a vida que eu queria. Só que eu só ia conseguir chegar lá se eu passasse por um outro processo. Bacana, Gi, bacana. Flechas que acertam o alvo da escassez. Você sabe, Gi, quais são as 3 mal companhia que as pessoas andam com ela? Que as pessoas andam. Andam, infelizmente, é mental isso aí. Sim. É mental e depois repercute no físico. As 3 mal companhia que as pessoas andam lado a ladinho com ela. Bom, seria o não merecimento que a gente estava falando aqui? Também. Mais prático é a escassez, a miséria e a avareza. Avareza. O trio da pobreza. Esses 3 fomentam toda sorte de males. Assim como tem pessoas que andam com mal companhia e elas acabam virando igual mal companhia, porque não tem como você ser diferente de quem você anda. Sim. Esses três agentes do mal, esse trio, ele faz devassa na vida das pessoas. E as pessoas nem percebem. É um ciclo vicioso que vai atraindo como imã toda sorte de mal e eles vão achando que é normal. Por medo, como Sim. você falou, né? Questão do medo da mudança, o medo do novo, tá ruim, mas tá bom. Sim. Você sabia, Gi, que o medo, ele é como semente? Sim. As pessoas carregam no bolso sementes do medo. Você já viu
pessoas que você estava conversando com ela em determinado assunto e ela te colocou um monte de medo? Tá cheio disso. Sim. E as pessoas entram nessa vibe. Um dos primeiros processos de conhecimento para se livrar da escassez é observar essas pessoas, sair do meio do ambiente de pessoas que ficam te colocando medo de mudar. Sim. Tem um dito popular que fala: quem vai pela cabeça dos outros é piolho. E é verdade. Pare de buscar necessidade de aprovação. Seja você mesmo. Quando as pessoas são elas mesmas, elas aprendem a jogar o jogo. A vida é um jogo. E a maioria das pessoas está na arquibancada. Sim. Esperando aprovação para viver a vida. Ou seja, é terrível isso. As pessoas, elas são figurante no filme, no seu próprio filme da vida real, Gi. Já pensou? Figurante. O que são os figurantes? Figurante fica ali, ó. Às vezes ele participa de um filme para não ganhar nada, só para aparecer. Quem ganha glória, glamour, quem que é? O mocinho, né? O ator ali, ainda que ele seja coadjuvante no cinema, mas ele vai ficar bilionário por aquele filme. E você está sendo figurante. Mude essa página e saia da mal companhia desse trio cruel que é a avareza, a escassez e o miserê, o trio da pobreza. Não esqueça disso. Escreve esse trio para você lembrar e se desvencilhar dele, esfregue na cara deles o dinheiro que você está visualizando. Nem que você começar com moedinha, mas você vai ver que em pouco tempo eles vão bater em retirada da sua vida. Muito bem. Então aqui tivemos vários passos, né, de como começar a sair. Claro que tem alguns processos que as pessoas vão precisar de um acompanhamento, né, maior. E estamos aqui, né, os reprogramadores, hipnoterapeuta, para fazer isso. Mas olha quanto insight legal, quantas coisas legais, né? Eles tiveram a oportunidade de aprender aqui a visualização, a fazer as limpezas dos lixos emocionais, a olhar para o seu passado, a curar o seu passado, a prestar atenção nos 3 que você falou, que é muito importante. Então, a partir daí, você já começa a ter um norte de como você pode fazer para iniciar, né? Iniciar esse passo aí rumo ao atestado da riqueza. Erradicar o atestado da pobreza e passar a assinar o atestado da riqueza, da prosperidade. E lembrando, mais uma vez, reiterando que a riqueza, existe várias espécies de riqueza. E a maior riqueza começa com conhecimento. É o que você está tendo aqui hoje. Você está tendo um conhecimento gratuito que pode mudar a sua vida de forma exponencial. Mas está na sua mão. Você continuar o mesmo, andando com o trio da mal companhia, o trio da pobreza, ou você mudar a sua vida através desses ensinamentos e amanhã ou depois você tá como testemunha ocular que tudo isso funciona. Ou seja, o maior investimento que você pode fazer hoje é em você mesmo. Invista em conhecimento. Ninguém poderá te subtrair o conhecimento que você obtém. Conhecimentos é poder e potencial. Exatamente. E se a pessoa ela não consegue fazer isso sozinha, porque a gente sabe que é muito mais difícil quando a gente faz sozinho. A gente pode conseguir? Pode. Mas o caminho é muito mais árduo quando a gente faz sozinho. Por isso que é muito importante a gente ter um mentor, a gente ter um guia direcionando a gente da melhor forma. Porque lá atrás eu não tive orientação. Eu fui buscando na internet. Eu tomei a decisão. Mas eu tive que ir buscando sozinha, passo a passo. Hoje eu ensino num passo a passo mais enxuto que a pessoa tem que fazer. Então, ela já vai eliminando muitas pedras no meio do caminho. Isso é incrível. Tenha sempre um mentor. É verdade, Gi. Aí eu volto lá atrás no que a gente falou, no pagar o preço. Eu e a Gi pagamos preços altos. Talvez outro não teria pago ou teria desvanecido ao longo do caminho árduo. Mas somente quem quer mudar, quem quer fazer história, quem quer deixar um legado, não só para sua família, mas para o mundo, esse vai pagar o preço. Então é melhor pagar o preço da disciplina,
do que pagar o preço do arrependimento. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final desse podcast que foi incrível. Está valendo muito a pena cada segundo do que foi falado aqui. E eu espero que vocês peguem caderninho, caneta e anotem tudo para não perder nada. Né, Tony? Tony, muito obrigada, viu? Pela sua presença. Obrigada pelo convite que você fez. Foi maravilhoso estar aqui novamente conversando com você. E eu espero que venham mais podcasts, que a gente possa debater de muitos outros assuntos. Eu que agradeço, Gi. É sempre muito bom ter a sua presença cheia de energia positiva, energia de conhecimento, energia do sorriso, energia da gratidão e todo esse conhecimento que faz a gente aí levar para os ouvintes, para os telespectadores, toda essa nossa bagagem. Então, é como eu disse, quando a gente se atrela, quando a gente está em contato com pessoas como você, a gente performa melhor e consegue entregar tudo aquilo que a gente quer que as pessoas aprendam e, de certa forma, coloquem em prática para ter a sua vida mudada. Porque não teria nenhum sentido eu e a Gi mudar as nossas vidas e não chegar aqui nesse podcast e falar para vocês. Porque, como eu disse no meu podcast, o Paradigma do Apego, a gente vive a vanguarda na internet. Hoje existem milhões de conhecimentos a um clique da sua mão. Portanto, saia da telinha. Saia dos programas que não te agrega nada. Venha para o conhecimento genuíno que tá nas redes sociais através da inteligência emocional. É isso aí. Então... Um forte abraço a todos e até o próximo podcast. Obrigada.